Oiê, meu nome é Paola, eu assino como Papolas Douradas na internet e hoje eu resolvi fazer um vídeo ilustrando um briefing de um seguidor. Então, pra quem não sabe, briefing é um conjunto de informações ou uma coleta de dados que geralmente é passado numa reunião ou no e-mail e é um documento utilizado para passar a ideia geral de algum projeto. Então, geralmente quando a gente tem que fazer uma ilustração para uma revista, o briefing consiste em referências, uma descrição escrita às vezes do que a pessoa quer. Então eu pedi no Instagram para que vocês, seguidores do Instagram, me mandassem briefs bem específicos para eu tentar fazer, como se vocês fossem meus clientes. E eu resolvi gravar o processo de um. E se vocês gostarem, eu vou gravando demais. Mas a ideia é eu fazer trabalhos para um portfólio. Então isso é uma coisa muito interessante, né, de se fazer para você construir um portfólio mesmo não tendo clientes. Bem, aqui é o momento em que eu percebi que eu não gravei o áudio. E esse é o problema, porque o OBS que eu uso para gravar a tela, quando eu mudo de câmera para mostrar a tela para vocês, eu não tinha configurado para ir pro microfone, então ele só não gravou nada. E confesso que eu tô bem puta, porque eu falei um monte de coisa de processo, né? Enquanto eu fazia, claro. Mas vou tentar lembrar de tudo que eu falei e narrar aqui enquanto vocês veem aqui a tela. Então, basicamente, eu tô no Photoshop. O briefing que eu escolhi hoje foi da Lulu Badra e ela falou para fazer a capa de um cardápio de um restaurante vegano. Aí, logo de início, eu pensei que eu queria fazer de comidas fast food, tipo junk food, então hambúrguer e tal. E a primeira ideia que me veio à cabeça de hambúrguer foi fazer um hambúrguer meio desconstruído, onde dava para ver os elementos dele. Então eu fui lá no Pinterest ver se eu achava mais referências visuais para eu poder usar de base também, porque embora eu saiba desenhar um hambúrguer e os elementos que tem dentro, eu gosto de sempre dar uma pesquisada assim do que me veio à cabeça. Nesse caso desse briefing, ele não é só uma ilustração, porque eu tenho que fazer o menu, né? Então, ele vai ter alguns elementos que eu vou tentar usar um pouco do meu conhecimento de design gráfico. Mas o foco desse vídeo é mostrar para vocês o processo da ilustração. Então, caso eu fosse contratado como ilustradora, eu ia fazer só a parte do hambúrguer, provavelmente, e aí o resto ia ser algum designer que ia fazer. Enfim, tô aí no Pinterest, né, procurando algumas referências. Tem algumas dessas ideias que eu tive, e essa eu acho que é a mais próxima do que eu tava imaginando, que é um hambúrguer com os elementos saindo, voando, assim. E eu resolvi partir para essa referência, então. E agora tá em câmera rápida. E aí eu fiz as coisas de cabeça do que eu imagino que é do que eu gosto, né, de um hambúrguer, na verdade. Então tem pão, picles, tomate, alface, cebola roxa, queijo e maionese, e depois eu percebi que faltou o hambúrguer e eu coloco aí o principal, né? A minha ideia com essa ilustração é que ela fosse para uma... Assim, como o briefing não definia o que tipo de restaurante vegano que era, ainda mais, assim, depois que eu escolhi um lugar que vende hambúrguer, não definia a vibe do restaurante. Então, eu tive essa liberdade de escolher e eu resolvi fazer alguma coisa um pouco mais jovem. Então, por isso eu coloquei também o rostinho com a linguinha de fora no hambúrguer. E aqui eu já tô fazendo os testes de cores. De início, eu tinha pensado em fazer uma vibe verde para remeter bastante ao plantas, né? De ser vegano e a pessoa bater a cara aí. Bater a cara não. Bater os olhos. Não, como que fala? Não sei. Pessoas olharem e perceberem que é vegano. E aí eu tô pintando o hambúrguer com as cores tradicionais de um hambúrguer mesmo. Eu achei que nesse caso é a melhor opção. Então, assim, tá tudo rápido, mas eu tenho alguns vídeos mostrando o processo, principalmente live, né, que dá pra ver o processo em tempo real de como eu pinto. Eu não vou me estender nesse vídeo, porque a ideia é mais o processo criativo. Então, quem quiser dar uma olhada, tem alguns outros vídeos aqui no canal. Mas aqui, então, eu tô pintando com cores próximas, que nem eu falei. Só que eu ainda queria que fossem cores um pouquinho mais saturadas e para dar um ar colorido.
Pra também diferenciar bem, assim, os elementos, eu apliquei algumas sombras não em ruído, porque geralmente as sombras que eu faço são em ruído, mas elas são um pouco mais sutis. Então, no pão, por exemplo, dá pra ver a sombra que eu fiz mais pintada do picles, pra ter essa diferença mais clara entre os elementos, já que iam ser vários ingredientes, né, saindo do hambúrguer. Então, essa parte também que eu adiciono branco, que eu vou adicionar tanto no tomate quanto no hambúrguer, é pra dar um aspecto de suculência. Mas como é uma ilustração bem, assim, gráfica que eu tô fazendo, eu não me importei tanto de não parecer exatamente a comida, né? Não é uma ilustração realista. É pra ser algo mais divertidinho. Então, eu também, nesse arquivo, tô separando todas as camadas direitinho. Geralmente, quando eu mando para um cliente, eu tento deixar as camadas mais organizadas possíveis e colocar o nome nas camadas para... Às vezes, o designer vai precisar mexer alguma coisa para caber um texto ou colocar o texto em cima do outro, como vocês vão ver... Em cima do outro não, né? Em cima da imagem, como vocês vão ver que eu vou fazer lá no Illustrator. Então, eu gosto de deixar tudo organizado e nomeado. Então, eu tô separando cada elemento do hambúrguer. Aí, nesse arquivo, mesmo que não vai para cliente nenhum. Isso também acaba facilitando para mim. Porque quando eu não faço isso, eu fico super perdida depois. Enfim, aí eu vou deixar rolando aí para vocês verem a pintura. E quando eu tiver alguma coisa para comentar, eu comento. Uma coisa que eu queria falar é que esse ruído que eu adiciono é um modo, né, de camada. Eu já expliquei em algumas lives, eu acho, que é o dissolver. E eu amo esse efeito, mas infelizmente eu não consegui reproduzir ele no Procreate, por exemplo. Talvez eu tenha que comprar brushes à parte, porque os brushes que já vêm eu não consegui reproduzir esse efeito de ruído. Tem alguns que são empoeirado, sei lá, alguma coisa assim, que dá esse aspecto de ruído, mas não é uniforme. E eu gosto desse ser bem gráfico quando eu uso o dissolver. Nessa parte aqui eu tô colocando uma... É tipo como se fosse um palito de dente espetado no pão, pra ter espaço pra eu escrever o arroba, que eu tava pensando em colocar o arroba do Instagram da loja. Só que no final vocês vão ver que eu mudei de ideia, mas esse elemento, essa faixa foi boa pra servir pra escrever texto depois. Agora eu tô testando outras cores porque eu percebi que o verde não tava dando muito contraste com o próprio hambúrguer. E eu achei que o fundo preto deu muito contraste, mas eu ainda tava querendo adicionar elementos bem coloridos pra ser uma vibe meio cool, assim, divertida. Então, eu tava quebrando a cabeça aqui, testando os elementos com esse aspecto de... como se fosse balãozinho de grito, de quadrinhos, né? Que são essas ondas, como se fosse uma explosãozinha. Só que não tava ficando do jeito que eu imaginava. Eu acho que tava chamando muita atenção pra isso e não tava dando tanto destaque pro hambúrguer. Então, eu resolvi... testei outras coisas, mas depois eu resolvi salvar a imagem do jeito que tá e tentar brincar um pouco no Illustrator com o texto para ver qual que era a melhor opção antes de decidir direito. Então, achei melhor passar para o Illustrator e ver a configuração das coisas e fazer alguns testes por lá também, porque estava muito difícil o Photoshop aqui, como vocês conseguem ver. E como eu estava quebrando a cabeça, eu resolvi ir no Behance, procurar algumas referências de menu de hambúrguer. Não tinha nenhum que era exatamente o que eu queria, mas eu vi algumas coisas tipo onde colocar texto, que tipo de texto precisa ter. E nesse caso é só uma capa de cardápio. Então os lanches em si vão estar tipo dentro, né? Ou pode ser um livreto, ou pode ser várias folhas, depende do tipo de restaurante. Mas então não vai ter tanta informação. A única coisa que precisa ter provavelmente é o nome do restaurante, né? Algo tipo menu, cardápio. E eu
queria colocar um endereço ou arroba, que geralmente vai nos cardápios. Então, eu resolvi ir pro Behance depois, porque eu não queria... eu queria testar essa minha ideia inicial sem eu ter visto nenhuma referência de cardápio. No final, eu dei uma olhada no Behance, mas nada me inspirou exatamente, não achei nada que era o que eu queria. Então, que nem eu falei, resolvi ir pro Illustrator, me aventurar um pouco. Durante esse vídeo eu tô comendo cookies, por isso que às vezes eu tô com a boca aberta. Então, eu tô aqui no Illustrator, o formato é A4, não sei se eu falei, eu tô fazendo pra portfólio, então eu tô fazendo algo mais padrão, assim. Então, aqui eu tava escolhendo a fonte, eu queria uma fonte que fosse grossa e divertida, mas eu não queria perder tempo pensando no logo, porque isso seria um trabalho mais de design gráfico. Eu queria fazer alguma coisa que fosse plausível, assim, que parecesse que existe, mas o foco ainda é a ilustração. Mas também se eu fizesse só uma ilustração do hambúrguer, ninguém ia entender que é pra um cardápio. Então eu tava fazendo algumas coisas aqui, alguns elementos gráficos. Eu decidi que o nome do lugar ia ser Vegan Junk Food, tipo pop vegan food, sabe? Bem assim, genérico, porque também, sei lá, não queria inventar um nome e demorar muito com isso. E aí, aqui, eu tô testando as faixas coloridas, porque lembra que eu queria alguma coisa meio arco-íris, divertido, e não tava dando certo aquelas coisas circulares que eu tava fazendo. Então, eu resolvi fazer linhas bem simples. Até lembra um pouco, não sei, vídeo antigo. Eu queria que tivesse uma vibe um pouco retrô. Então, é isso que eu tô fazendo aqui. E aí, eu queria também escrever que tipo de coisa tem no restaurante. A minha ideia inicial, com aquelas ondinhas que estavam em volta, era ter bastante espaço para eu conseguir escrever em volta do A4 inteiro várias coisas que tem vendendo nesse restaurante. Só que aí eu testei aí, não curti muito, eu acho que ia ficar difícil também de fazer a volta, né, da esquina. E resolvi só fazer em cima o que tem, então burgers, hot dogs, fries and milkshakes. E embaixo colocar o endereço. E aí eu inventei o endereço Rua Papolas Douradas, número 300, tipo, aleatório. E aí na plaquinha eu resolvi colocar menu, porque eu pensei que ia ficar meio repetitivo colocar o Instagram. Na verdade, sim, talvez fosse bom colocar o Instagram, porque a pessoa, sabendo o nome do lugar, não necessariamente vai saber o Instagram, né? Mas de qualquer modo eu coloquei menu, tipo, veja o menu aqui. E aquele selinho que eu tinha colocado no Photoshop, que eu queria fazer escrito tipo 100% vegano, eu resolvi escrever alguma coisa com a palavra plantas pra não ficar repetitivo com o vegan que tava escrito. Então eu acabei optando por 100% plants. E tá em inglês porque eu queria colocar no portfólio e a rua tá em português porque eu não sabia como colocar o número da rua em street, tipo, em inglês. Aí tá uma bagunça, mas dá pra entender, sabe? São detalhes que eu acho que as pessoas não vão prestar tanta atenção nos detalhes. Aí aqui eu tô tentando organizar a ilustração e os elementos do Illustrator. Eu salvei a ilustração só do hambúrguer sem o fundo pra eu conseguir jogar alguns elementos do Illustrator, né? Elementos gráficos de vetor atrás da imagem e outros na frente pra ter essa interação e parecer que tá fazendo parte. A ilustração tá fazendo parte. Por isso que muitas vezes a gente manda o arquivo Photoshop aberto pro designer poder mexer nessa parte. Então é isso que eu tô fazendo. Eu coloquei o selo atrás do hambúrguer, por exemplo. O food tá na frente, como se ele estivesse em cima da alface. Mas o vegan junk tá atrás, pra cebola meio que ficar um pouquinho, levemente em cima, pra parecer que ele tá meio que entre o hambúrguer. Essa foi a ideia. Aqui eu testei fazer um truque de, tipo, um pedaço da fonte preta e outra roxa, mas ficou horroroso, então resolvi deixar roxa e diminuir a imagem pra ficar meio que uma margem... Não uma margem igual a de cima, mas pra ter destaque no endereço também, porque imaginei que é importante, né, a pessoa saber. Isso daqui também pode servir pra... como se fosse um cartaz mesmo, pra divulgar o restaurante, não só o cardápio. Então, coloquei o endereço. Aqui eu já fui pro Photoshop testar mockups. Então, mockups são arquivos
para você editar no Photoshop e conseguir simular a sua peça gráfica ou o seu produto, né? Então, nesse caso, achei 2 mockups no FreePic, que é um lugar que dá para você baixar de graça, se você for fazer uso pessoal. Então, como isso aqui é só para portfólio, né? Baixei, mas eu não curti muito as configurações. São esses 2 aí que eu tô testando. Eu não gostei dos efeitos que fica na imagem, na ilustração. E eu não consegui alterar esse efeito no arquivo original deles, então eu desencanei. E tentei achar outro mockup. Aí eu achei esse mockup que eu achei super lindo, assim, bem clean, eu acho que é a vibe que eu queria. E o fundo dele era rosa, assim, original, e eu resolvi mudar a matiz pra ficar meio roxo e combinar com o cartaz. Então, eu vi, assim, se ficaria legal eu tirar o garfo e a faca, mas no final achei que fica bom com o garfo e a faca, porque dá pra entender que é um lugar de comer. E aí eu fiz alguns efeitos ilustrativos pra ficar mais a cara da Papolas Douradas e é isso. Se você gostou de acompanhar o meu processo, embora narrado depois, fiquei muito triste que não deu pra gravar, não gravou o áudio enquanto eu fazia, mas na próxima eu acerto. Mas se você gostou, deixa o seu like e se inscreve no canal. Deixa aqui nos comentários um briefing bem específico, se você quiser, pode colocar os máximos detalhes que você quiser, que talvez eu grave um próximo vídeo, sim, vou prestar mais atenção no áudio. Também tem algumas outras sugestões que me mandaram no Instagram que eu achei super legal, que talvez eu faça. Essa, então, é a capa de um cardápio de um restaurante vegano.